Você sabe a diferença entre mente e cérebro? Vem cá que eu vou te explicar. Por isso que eu comecei com essa pergunta aqui. Ela parece bem simples, mas eu aposto que você nunca parou para responder de verdade para saber a diferença entre mente e cérebro. Mas não é aquela definição de dicionário, também não é aquela resposta decorada na escola que a gente aprende, tá? É a compreensão real mesmo do que cada um dessas palavras significa aí na prática. E é por isso que isso acaba afetando aí a sua vida muito mais do que você imagina. Então, para a gente entender mais sobre esse assunto, vem comigo que eu vou te explicar todos os detalhes. Porque eu tenho certeza que você usa essas duas palavras como se fosse a mesma coisa. Por exemplo, eu preciso cuidar da minha mente, o meu cérebro não para, a minha mente está a mil. A gente fala assim o tempo inteiro, sem perceber que está falando coisas completamente diferentes. E essa confusão, que parece pequena, que parece só uma questão de vocabulário, ela tem um impacto enorme aí na forma de como você tenta se entender e na forma de como você tenta mudar. Essa aqui, vamos começar aí pelo um computador, tá? Todo computador ele tem duas partes que precisa trabalhar juntos para ele funcionar, ok? Ele tem o quê? Ele tem um hardware, que é tudo físico, né? Tudo que você consegue tocar, como o processador, a memória, o disco. E aí depois temos aqui o software. O que é o software? O software são os programas, o sistema, as instruções que dizem para o hardware, que no caso é o computador, o que fazer. Você não consegue tocar num software. Você não consegue pegar um programa na mão. Mas sem ele, o seu computador, ele pode ser o mais potente do mundo, ele não vai servir para nada. Vai ser um monte de peça sofisticada sem direção nenhuma. Vocês estão conseguindo entender? Então, agora vamos trazer isso para o seu corpo. Olha, o cérebro seria o quê? O computador, o hardware, né? E a sua mente, o software, que são o quê? Os programas. Então, o cérebro, ele é o quê? Ele é um órgão, ele é físico, ele é biológico, ele é real. Ele aparece aí numa tomografia quando você vai fazer um exame, pesa mais ou menos aí 1,5 kg, consome uma quantidade absurda de energia do seu corpo. Mas ele é só um equipamento. Já a mente é outra coisa totalmente diferente. A mente é tudo que emerge desse órgão, tá? Que são o quê? Seus pensamentos, suas crenças, memórias, medos, histórias que você conta sobre si mesmo, padrões que você repete sem saber o porquê. A mente, ela não tem um lugar físico exato. Você não consegue apontar para o cérebro e falar: aqui está a minha insegurança. Mas ela está lá. Ela está operando, influenciando tudo que você faz na sua vida. Agora vem a parte que realmente vai mudar o jogo e você vai entender de uma vez. E por que essa distinção aí, ela importa tanto? Olha, porque quando você não faz essa separação, você cai aí numa armadilha que é muito comum e muito limitante. E qual é ela? Então você começa a tratar os seus comportamentos, suas reações, padrões, como se fosse a mesma coisa do hardware, que no caso é o computador, como se fosse fixo, e não são. Como se fosse o jeito que ele veio de fábrica e é assim que funciona. E não é. O hardware, ele não muda, né? Ele é físico. Se o processador é lento, ele é lento e acabou, né? Ele é físico ali, então ele não vai mudar. Mas quando você entende que esses comportamentos que você tem, essas reações, padrões, todos eles são software, que são o que? Os programas, aí a conversa vai mudar completamente. Porque os programas, eles podem ser mudados. Os programas, eles podem ser atualizados. Pode ser reescrito, tá? E isso muda tudo na forma de como você se relaciona com você mesmo. Olha, pensa numa pessoa que ela se considera uma pessoa muito ansiosa, tá? Se ela tratar a ansiedade dela como se fosse um computador, um hardware, como uma coisa fixa, uma coisa permanente, uma coisa física,
que define quem ela vai construir a vida inteira dela em torno disso. Ela vai ficar falando, eu sou uma pessoa muito ansiosa, como se ela estivesse aí descrevendo, por exemplo, a cor dos olhos delas, tá? Algo imutável. Mas se essa mesma pessoa, ela entende que a ansiedade é um programa, um padrão que foi aprendido e que foi instalado em algum momento da sua vida como uma forma de proteção, ela tem uma relação completamente diferente com isso. Ela não é a ansiedade. Ela tem um padrão ansioso? Sim. Rodando dentro dela? Tem. E padrão, ele pode ser transformado, tá? Parece sutil essa diferença, mas não é. Agora deixa eu te contar uma coisa que a maioria das pessoas não sabe e que explica por que mudar é mais difícil do que a gente imagina. Olha, a maior parte dos programas da mente, ela não fica no nível consciente, você tem consciência daquilo. Ela fica aí no seu inconsciente. Então tem pesquisa aí em neurociências que mostra que algo entre 90 e 95% dos processos mentais acontece abaixo do nível da consciência. Ou seja, 95%. Isso significa o quê? Que aquela parte da sua mente que você acessa quando pensa, planeja, quando você toma uma decisão consciente, essa parte, ela é o quê? Ela é responsável por uma fração pequena do que realmente está acontecendo dentro de você, ok? E o resto, Sara? O resto, ele fica rodando aí em segundo plano. Como assim? Silenciosamente, sem pedir permissão para você. É exatamente aí, nesse nível inconsciente, que fica a maioria dos programas que tá moldando a sua vida. E são o quê? Aquelas crenças mais profundas sobre quem você é. Os padrões emocionais que você aprendeu lá atrás, né? As respostas automáticas que o seu sistema nervoso desenvolveu como que? Como estratégia de sobrevivência em algum momento da sua vida. Tudo isso, ele opera onde? Lá no fundo, longe do seu radar, longe da sua consciência. Agora você entende por que só decidir mudar não funciona? Porque a força de vontade, ela tem um limite tão claro, porque você pode ter toda a intenção do mundo de agir diferente e ainda assim se pegar repetindo aí padrões de sempre. Por quê? Porque a sua intenção consciente, ela está operando aonde? No 5%, tá? Mas o padrão que você quer mudar está nos outros 95%. Então é como tentar mudar a direção de um iceberg, tá? Você vai mexendo aí só na pontinha que parece aí na superfície. Então aquela parte que você vê, ela é real, ela é importante, mas é pequena. A maioria, ela tá onde? Ela tá embaixo. E enquanto você não trabalha o que está submerso, a pontinha ela vai continuar sendo empurrada pelo que está lá no fundo. E não importa o quanto você se esforce. Porque quando você sabe onde o problema realmente ele está, você pode direcionar todo o seu esforço para o lugar certo, tá? Você para de se culpar por não conseguir mudar só na força de vontade. Você também para de se julgar por repetir padrões que você já entendeu na teoria, mas que continua aí aparecendo na prática, tá? E você começa também a o quê? A buscar o que realmente alcança aí um nível onde a mudança precisa acontecer. E olha, gente, tem uma coisa aqui incrível que a ciência já confirmou aí nos últimos anos, tá? É só você pesquisar. O cérebro, que no caso seria aí um computador, né, para você fazer uma análise aí, tem a capacidade de se modificar. Isso tem um nome bem bonito, que é o que? A neuroplasticidade, né? Que é um conceito bem simples. Então, o que? O cérebro ele muda em resposta de quê? De novas experiências, aprendizados, padrões e pensamentos. Ele não é fixo, tá? Ele não é estático. Ele se adapta muito fácil em qualquer situação. Basta você querer. Então, se o hardware ele muda em resposta ao software, e o software ele pode ser reescrito, o que acontece? A transformação não é só possível, ela é a natureza do sistema. Então, você foi construído para mudar. A questão aqui é você entender como esse processo realmente funciona.
e o que você precisa fazer para você criar as condições certas para que ela possa acontecer, tá? Mente e cérebro não é a mesma coisa, tá? Software e hardware também não é a mesma coisa. E quando você entende isso de verdade, não só na teoria, mas sentindo aí o peso dessa distinção, o que que acontece? Você para de brigar com o equipamento ótimo que você tem aí, que é o seu cérebro, e começa a trabalhar o que? Nos programas. É exatamente aqui que a mudança real começa a fazer sentido na sua vida. E se esse vídeo fez sentido para você, eu convido a você a se inscrever no canal, ative o sininho, porque toda semana tem conteúdo aqui como esse daqui, além dos produtinhos que eu trago aqui para você, tá? E já deixa aquele like também para o YouTube entender que o pessoal está gostando desse vídeo. Um beijo grande e fique todos com Deus.